Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Muito bem, então. Hoje, quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. A primeira parte da nossa aula foi um vídeo que vocês assistiram de onde vem o vidro. E aí, vocês sabiam da onde que vem o vidro? Ou vocês aprenderam muitas coisas que vocês não sabiam ainda através desse vídeo? Bem interessante, né? Muito bem, agora nós vamos responder algumas atividades, tá? E baseados naquele vídeo que a gente assistiu, tá bom? Agora vamos aqui então, na página 183 de Ciências, nós vamos fazer a atividade 1. Vamos lá? O vidro é um material reciclável. Então, ele não é um material que simplesmente usa e joga fora e não tem mais utilidade. Ele é reciclável. Ele pode ser usado e posteriormente utilizado como matéria-prima. Olha só que interessante. Na fabricação de novos vidros. Então, uma garrafa que a gente descarta, por exemplo, uma garrafa daquelas de vidro de suco de uva, uma garrafa daquelas que a gente coloca no lixo, ela vai ser reciclada, né? Ela pode ser usada depois, ou ela pode ser transformada em matéria-prima, derretida, né? E vai virar novos vidros, vai ser fabricados novos vidros através daqueles vidros que nós colocamos no lixo. Olha que interessante. Veja na ilustração o ciclo de produção do vidro. Vamos ver? Primeiro, o que é feito? É retirado a areia da natureza, levado para a fábrica. Da fábrica é feito o vidro, né? Que vai para o supermercado, que nós compramos, por exemplo, a garrafa de suco de uva, né? Ou outro suco. E essa garrafa vai ser levada para casa depois de utilizado o líquido que tem dentro. Ela vai ser colocada no lixo, só que ela vai ser transformada novamente em matéria-prima e vai retornar para a fábrica para serem produzidos novos vidros. Então, esse aqui é o ciclo de produção do vidro, tá? Ele começa aqui, vem e volta para a fábrica. Muito interessante, né? Agora, a pergunta da letra A. Qual é a matéria-prima para a fabricação do vidro? Qual que é a matéria-prima que a gente utiliza para fabricar o vidro? A argila, a areia ou o metal? Mamão com açúcar, né? Areia. Muito bem, vamos marcar um X na opção areia? Então, marcaremos um X aqui na opção areia. A areia é a matéria-prima utilizada para a fabricação do vidro. Agora, nós vamos precisar de 2 lápis de cor. Um lápis vermelho e um lápis na cor verde. Com o lápis de cor vermelho, nós vamos contornar a etapa de extração da matéria-prima na natureza. Quando é retirada a areia da natureza para ir para a indústria, para ela virar vidro, né? Misturada com a soda e com o cal, né? Então, qual dessas imagens que mostra a matéria-prima para a fabricação do vidro sendo retirada da natureza? Então, nós vamos contornar o trator, retirando a areia da natureza para se transformar em vidro. Agora, com o lápis de cor verde,
contorne a etapa em que o vidro é utilizado como matéria-prima para a produção de novos vidros. Então, aqui foi retirado da natureza, veio para a fábrica, transformou em vidro, que foi para o supermercado, as conveniências, a consumidora comprou alguma garrafa de vidro, que levou para casa, que depois de utilizado o líquido que tinha dentro, foi para a lixeira, e da lixeira foi transformado, foi reciclado e transformado em pó de vidro, granulados para transformar em vidro novamente, né? Então, nós vamos contornar essa parte aqui com a cor verde. Então, esse desenho aqui são os granulados ou pó de vidros que voltarão para a fábrica para serem transformados em novos vidros, tá? Então, essa aqui de vermelho e essa aqui de verde. Agora, vamos para a página 184. Vamos lá? Exercício 2. Na história dos 3 porquinhos, cada um deles construiu sua casa utilizando um material diferente. Vocês se lembram muito bem da história dos 3 porquinhos, né? Quais foram os materiais que eles utilizaram para fabricar as casinhas? Um fez a casinha do quê? De tijolos, o outro de madeira e o outro de palha. Muito bem, vocês se lembram muito bem dessa história, né? Então, vamos ler o enunciado do exercício, tá? Na história dos 3 porquinhos, cada um deles construiu sua casa utilizando um material diferente. No quadro abaixo, escreva que materiais são esses e a origem de cada um deles. Muito bem. A casinha número 1 foi feita de qual material? De tijolos. Vamos escrever aqui, então, no lugar do material, nós vamos escrever tijolos. Muito bem. O tijolo é de origem mineral ou vegetal? Ele é retirado da argila, né? É feito da argila. A argila é retirada da natureza, então é um material natural. Mas ele é vegetal, retirado de plantas, árvores, ou a argila é um minério? Ela é da classe do minério, então ela é um mineral. Então, o tijolo é um material de origem mineral. Muito bem. Assim como a areia também é, tá? Na casinha número 2, essa casinha aqui, qual material foi utilizado para a construção dela? Madeira, muito bem, foi utilizado madeira para construir a segunda casinha do segundo porquinho. E a madeira é de origem vegetal ou mineral? Ou animal? Ela é de origem... A madeira é retirada, é feita a partir do quê? De troncos de árvores. E a árvore é o quê? Ela pertence aos vegetais, certo? Então, é de origem vegetal. Muito bem. A terceira casinha foi feita com qual material? Com palha. Muito bem. Palha. A palha é de origem animal, vegetal ou mineral? É de origem vegetal. Por quê? Pode ser palha de milho, pode ser palha de arroz, né? E tanto o arroz quanto o milho são de origem vegetal, eles são plantas, né? Então, a casinha de palha é de origem vegetal.
Não temos nenhuma de origem animal, certo? Muito bem. Na questão número 3. Os animais fornecem matérias-primas para a fabricação de produtos. Relacione os animais aos produtos fabricados. Por exemplo, o primeiro animal, qual que é? O carneiro. Muito bem. A partir da sua lã, da sua pele aqui, ó, que é fofinha, é possível produzir uma jaqueta de couro, um gorro de lã ou uma echarpe de seda. É possível produzir gorro de lã. Muito bem. Qual o número que nós temos que colocar aqui? Número 1, porque carneiro é número 1, certo? Agora, o segundo animal, bicho da seda. O bicho da seda, através do que ele produz, é possível fabricarmos uma jaqueta de couro ou uma echarpe de seda. É possível fabricar uma echarpe de seda. Qual que é o número do bicho da seda? Número 2. Então, qual o número que nós precisamos colocar aqui? Número 2. Muito bem. Agora, nos restou o terceiro e último. Qual é o animal? O boi. E com o couro do boi é possível nós fabricarmos o quê? Uma jaqueta de couro. Muito bem. Qual o número que nós temos que colocar aqui? Número 3. Muito bem. Agora, nós vamos para a página 185, continuar aprendendo sobre os materiais, mas agora sobre as propriedades de cada material, tá? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Acompanhe as duas tirinhas a seguir, leia as histórias e preste atenção nos detalhes. A tirinha número 1. Vamos lá? Ai, meu anjo da guarda, me ajuda! E aqui, o anjo da guarda está ajudando. Muito bem. Agora na tirinha de baixo. Ô, Chico, será que você só pensa em dormir? Vem comigo, vamos nadar no lago. Agora, eu pergunto para vocês. Qual é a característica importante do objeto utilizado na tirinha número 1 para que ele seja seguro? Por exemplo, nessa tirinha aqui, para atravessar de um lado para o outro, é preciso que esse galho, que essa madeira colocada aqui, seja o quê? Seja uma madeira frágil ou uma madeira resistente. É preciso que seja resistente, né? Aqui nesse caso, o Chico Bento estava com medo, por quê? Porque essa madeira fininha aqui, ó, aparentemente ela não é resistente, né? Então, a característica aqui desse material, dessa madeira, é a resistência, né? Agora, no segundo quadrinho, ele está deitado sobre o quê? Sobre uma boia. Muito bem. Agora, eu pergunto para vocês. A boia é tão resistente quanto uma madeira? Ela é diferente, certo? De que material é feita uma boia? É feita de borracha, né? Então, ela é elástica. Quando você deita numa boia, ela cede um pouquinho para acomodar o seu corpo,
né? Então, a propriedade de uma boia é que ela é elástica, tá? Agora, eu pergunto para vocês, quais outros materiais que vocês conhecem que são resistentes, assim como uma madeira, aqui no caso do Chico Bento, utilizaram uma madeira resistente para atravessar para o outro lado. Qual outro material que vocês conhecem que é resistente? Ou que podem ser feitos com material resistente? Por exemplo, o martelo. Vocês conhecem o martelo? Aquela ferramenta que é utilizada para bater em pregos. Vocês concordam comigo que ele tem que ser feito do material resistente? Senão, na hora de dar as batidas no prego, ele iria quebrar se ele não fosse resistente. Não é verdade? Muito bem. Outro exemplo de objeto feito com material resistente. A lataria de um automóvel. Vocês concordam que a lataria de um automóvel é feita de um material resistente? E as paredes da casa? As paredes de uma casa também são feitas de materiais resistentes. Muito bem. Agora, eu pergunto para vocês. Na tirinha número 2, o objeto está sendo usado para esticar quando é enchido com ar, né? Foi o que eu falei antes. E de que material ele é feito, né? Então, como a prof disse antes para vocês, ele é feito de borracha, a boia é feita de borracha, né? Então, ela estica, ela cede quando é enchido com o ar, né? E ela cede um pouco também na hora que a gente senta nela, se apoia nela para acomodar melhor o corpo, né? Então, ela é feita de borracha. Quais outros objetos que vocês conhecem que são feitos de borracha? A bexiga é feita de borracha. Os chinelos, a maioria dos chinelos são feitos de borracha. O elástico, a borracha que vocês usam na escola é feita de borracha. Muito bem. Então, aqui nós começamos a aprender sobre as propriedades dos materiais, certo? O primeiro aqui, material resistente, né? E aqui embaixo a elasticidade. Então, na primeira tirinha, nós aprendemos sobre a resistência de um material, né? O quanto ele é resistente. E na segunda tirinha, sobre a elasticidade do material. Isso faz com que os materiais tenham propriedades iguais ou diferentes. Que tenham propriedades diferentes, né? Até o uso, para usos diferentes, né? Muito bem. Agora vamos para a página 186. Vamos aprender um pouquinho mais sobre as características dos materiais. Vamos lá? Os materiais ao nosso redor não são todos iguais, vocês concordam? A gente olhando na nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda, atrás de nós, né? Os materiais não são todos iguais. As características que fazem com que sejam diferentes são chamadas de propriedades dos materiais. Lembram-se que eu acabei de falar que nós vamos estudar um pouquinho sobre as propriedades dos materiais? Então, é sobre isso, né? Os materiais não são todos iguais. E isso varia de acordo com a propriedade deles, com o material que foi utilizado na hora da fabricação de cada um deles, né?
de cada objeto. Por exemplo, o cadeado ele é feito de aço, que é um material que tem uma propriedade chamada resistência. O aço é muito resistente, né? Os balões de festa são feitos de borracha, que é um material que tem uma propriedade chamada elasticidade. Ela permite que os objetos sejam deformados e depois voltem à forma original. Por exemplo, quando a gente enche um balão, a gente pega um balão vazio, murcho, né? Ele tem um formato, certo? Quando vocês começam a assoprar, a colocar ar dentro dele, ele vai aumentando, 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 aumentando de tamanho, certo? Até ficar do tamanho bem maior que o original. Quando vocês esvaziam ele, soltam o ar que tem dentro dele, ele volta quase que totalmente à forma original, né? Ele muda pouquíssima coisa. Então, isso é uma propriedade da borracha, que é a elasticidade, né? Elasticidade. E o cadeado, que é feito de aço, tem a propriedade da resistência. Resistência, muito. Materiais impermeáveis e materiais permeáveis. Nós vamos aprender agora algumas propriedades encontradas nos materiais, tá? Essas propriedades podem ser impermeáveis e permeáveis, tá? A gente lendo assim parece que é complicado, né? Mas daí vocês vão ver que não é, tá? Nós vamos fazer uma experiência e vocês vão aprender um pouco mais sobre as propriedades encontradas nesses materiais, tá bom? Vamos lá. De repente, começa a chover. Que objetos você pode usar para não se molhar? Se você precisar absorver a água que caiu sobre uma mesa, o que você deve usar? Quando começa a chover, que objetos você pode usar para não se molhar? E se você precisar absorver a água que caiu sobre uma mesa, o que usar? Muito bem, vão pensando. Quando um material não deixa que um líquido passe através dele, dizemos que ele é impermeável, tá? Quando o líquido não passa através desse material. Por exemplo, o vidro, a cerâmica e o plástico são exemplos de materiais impermeáveis, tá? A água não passa através deles, tá? Eles são impermeáveis. O vidro, a cerâmica e o plástico são exemplos de materiais impermeáveis, porque o líquido não passa através deles. Agora, quando o material permite que um líquido passe por ele, dizemos que ele é permeável, tá? Quando o líquido passa por ele. Quais os exemplos de materiais que o líquido pode passar por eles? Os tecidos e os papéis, certo? Os tecidos e os papéis permitem que o líquido passe por eles. Então, a propriedade do tecido e do papel é que ele é permeável. O líquido passa por eles. Portanto, a impermeabilidade e a permeabilidade são propriedades encontradas nos materiais. Impermeáveis, nós temos como exemplo o vidro, a cerâmica e o plástico, porque o líquido não passa através deles. E como permeável, nós temos como exemplo os tecidos e os papéis. Por que que eles são permeáveis? Porque o líquido passa por eles. Quando vocês derrubam água na mesa,
Vocês vão pegar um plástico para secar a água? Não. O que vocês vão pegar? Um pano. O pano pode ser um pano de chão, o pano da pia ou uma toalha. É feita de tecido. Então, o tecido vai fazer o quê? Vai deixar o líquido passar por ele. Então, ele vai absorver a água. Não é um tecido, um paninho que vocês usam para secar quando vocês derrubam água, por exemplo, na mesa? Então, porque o tecido, ele é permeável. A água passa por ele, tá? Então, nós não poderíamos utilizar para secar o líquido que caiu, que derramou numa mesa, nós não poderíamos utilizar o vidro, nem a cerâmica e nem o plástico para fazer essa tarefa, não é verdade? Muito bem, mas nós vamos aprender isso através de experiências, através de atividades, tá? Vamos agora para a página 187. Observe as imagens a seguir, depois faça o que se pede. Na imagem número 1, o que vocês podem ver? As meninas debaixo de um guarda-chuva. Na número 2, o que vocês veem? Uma criança que está usando botas ou galochas, né? Na questão número 3, alguém está lavando a louça. Na questão número 4, na foto número 4, coador de café. Muito bem. Agora, a gente analisando a foto número 1 e a número 2, a água passa através desses objetos, do guarda-chuva e das galochas? Não. Então, eles são considerados impermeáveis. Agora, na foto número 3 e na foto número 4, a água passa através da esponja de lavar a louça e através do coador de café? Ela atravessa, ela entra dentro, ela passa por eles? Sim. Então, a esponja de lavar louça e o coador de café são permeáveis. Muito bem. Agora, na questão número A, na questão letra A, nas imagens, que objetos estão sendo utilizados pelas pessoas para não se molharem? Quais objetos que estão sendo utilizados para as pessoas não se molharem? Guarda-chuva e galochas. Vamos escrever então? Vamos lá. Guarda-chuva e galochas. Alguns falam galocha, os outros falam botas, né? Botas de borracha. Aqui no caso são galochas. Então, o guarda-chuva e as galochas estão sendo utilizados pelas pessoas porque elas não querem se molhar, né? Agora, na letrinha B. Quais imagens mostram um líquido passando através de um objeto? Que objetos são esses? Em quais fotos que vocês podem ver um líquido passando através do objeto? Na foto número 3, a água está caindo da torneira e passando através da esponja. E na foto número 4, a água da chaleira ou do bule está caindo dentro do coador de café e passando através dele, né? E caindo dentro da garrafa. Então, quais imagens que mostram o líquido passando através de um objeto? As imagens da esponja e a imagem do coador de café. Muito bem, então vamos escrever? Vamos lá. São duas perguntas. Quais imagens mostram o líquido passando através de um objeto?
e quais objetos são esses, tá? É duas perguntas em uma só. Então, a primeira, quais imagens mostram? As imagens que mostram a água passando através da esponja e o café sendo coado no tecido. Vamos lá. As imagens que mostram a água passando através da esponja e o café sendo coado no tecido. Muito bem. Agora nós precisamos responder a segunda pergunta. Que objetos são esses? Quais são os dois objetos? Na foto número 3, o objeto da foto é uma esponja. E na foto número 4, o objeto é um tecido. Esse coador ele é feito de tecido, tá? E esse tecido geralmente é de algodão, tá bom? Então, vamos colocar lá. No primeiro caso, ou na primeira foto, no primeiro caso, vírgula, o material é a esponja. E no segundo, vírgula, é um tecido de algodão. Tá? Agora na letrinha C, segundo ano. Que propriedade o material deve ter para evitar que a pessoa se molhe? Nós estudamos duas propriedades aqui hoje. Impermeável, são os materiais que não deixam que o líquido passe através dele. E o permeável, permite que o líquido passe por ele. Então, a pergunta é, qual dessas propriedades que o material deve ter para evitar que a pessoa se molhe? Ele deve ser impermeável ou permeável? Impermeável. Impermeável, tá? Então, isso que nós temos que escrever aqui na letrinha C. Tá bom? O material deve ser impermeável. Então, vamos escrever aqui, o material deve ser impermeável ou seja, que não deixa a água penetrar no objeto, né? Penetrar no objeto. Por exemplo, teria como a gente se proteger da chuva com uma esponja ou com algum objeto feito de tecido? Eles não nos protegeriam da chuva, porque a água atravessaria por eles, né? Porque eles são permeáveis, né? Muito bem.
Então, muito bem. Então, impermeável não deixa a água penetrar no objeto. Então, a esponja, né, e algo de tecido não serviria para nos abrigar da chuva, né? A água passaria através deles. Agora, na página 188, vamos observar essas duas fotos, essas duas imagens. Observe as duas imagens a seguir. Cada criança está utilizando uma vestimenta diferente. Se você tivesse que escolher uma delas para usar em um dia chuvoso, em um passeio e evitar se molhar, qual delas você escolheria? Você escolheria essa vestimenta ou essa vestimenta? Número 1 ou número 2? Com certeza, nós utilizaríamos a vestimenta número 1 para nos abrigar da chuva, para proteger, para evitar que a gente se molhe. A gente precisaria utilizar a vestimenta número 1. Agora, se fosse para a gente se agasalhar, para a gente se proteger do frio, qual dessas duas que a gente utilizaria? A número 2. Então, na letrinha B, pergunta assim: em que situação você utilizaria a outra vestimenta? Em que situação que nós utilizaríamos a vestimenta número 2? Em qual situação? Na situação que fosse preciso se agasalhar do frio e do vento para nos manter aquecidos, né? Essa primeira para evitar que a gente se molhe e a segunda para nos deixar agasalhados, aquecidos, né? Vamos escrever então? Vamos lá. Vamos escrever. Vamos escrever aqui então. Para situações. Vamos lá? Então, vamos escrever aqui. Para situações em que fosse preciso se agasalhar do frio e do vento, né? Quando está ventando frio, a gente tem que se agasalhar. Então, para situações em que fosse preciso se agasalhar do frio e do vento e para se manter aquecido. Para se manter aquecido. Tá bom? Então, escrevam aí. Muito bem. Então, muito bem. A primeira imagem, para permitir que a gente não se molhe, né? E a segunda, para nos agasalhar, nos proteger do frio. Muito bem, então, segundo ano.